Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor meu Deus maravilhoso, eu te dou graças. Eu glorifico e engrandeço o teu nome por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em minha vida, em minha casa, em minha família e principalmente pelo milagre maravilhoso que o Senhor fez na vida da minha mãe. Glorificado e engrandecido seja o teu nome. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, você, meu amado, minha amada, que está ouvindo, vendo esse vídeo. Eu quero mandar um recado agora de início para aquelas pessoas que já me acompanham e já veem os vídeos que eu coloco nesse canal. Eu quero primeiramente te pedir perdão, porque já faz tempo que eu não coloco um vídeo, mas foi por um motivo muito justo. Minha mãe na quarta-feira amanheceu o dia com 4 perfurações no intestino. E já com febre e uma inflamação, e ela teve que se submeter a uma cirurgia de emergência na quarta-feira. E uma pessoa de 80 anos de idade teve que fazer asepsia em todo o seu abdômen, fazer a desinfecção, fazer a lavagem, todos aqueles procedimentos necessários para acabar com a inflamação, inclusive a inflamação que já estava chegando no pulmão. Mas Deus deu uma graça muito grande. Deus deu um livramento muito grande. E na quinta-feira de manhã, quando minha mãe acordou da anestesia, ela já estava respirando por conta própria, sem a necessidade de aparelhos, já estava diminuindo todos os remédios, o quadro dela estava muito superior, muito melhor do que os médicos esperavam. E hoje também a mesma coisa, já começou a comer, já começou a... Ou seja, Deus fez um milagre maravilhoso na vida da minha mãe. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço muito a Deus por isso. E agradeço também a oração de todos que ficaram sabendo e que oraram. Se dispuseram a gastar um tempo em oração para que Deus movesse a sua mão e pudesse abençoar as mãos do médico que operou a minha mãe, Dr. João Marcos, abençoar as mãos dos intensivistas que estão cuidando dela, dos enfermeiros, dos técnicos. Eu agradeço a todos, das cuidadoras principalmente, a Clara, a Noêmia, a Conceição. Agradeço a todas elas em nome de Jesus. Que Deus abençoe e derrame e abra a janela dos céus sobre a vida de cada uma delas. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês me perdoam? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço muito a vocês e podem ter certeza que eu amo muito cada um de vocês que me segue no canal. Eu amo muito cada um de vocês que ouvem esses vídeos, mesmo que não me sigam, mas que recebam a palavra de Deus. Eu agradeço muito a vocês pela paciência
de estar nos acompanhando, de estar nos vendo, de estar colocando a sua confiança em uma pessoa que está aqui, diminuindo cada vez mais para que Jesus cresça na vida de vocês e na minha vida. Bem? Glória a Deus. Hoje eu queria fazer uma pergunta para você. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Quais são as expressões, as palavras que saem da sua boca? A palavra de Deus, ela nos diz que do coração procede as fontes da vida. E todas as vezes que a palavra de Deus se refere a coração, ela está se referindo à nossa alma, aos nossos desejos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E muitas vezes, invariavelmente, aquilo que sai da nossa boca determina como é a nossa vida. E nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos isso. Desde o Gênesis, desde a criação do mundo, nós vemos aquilo que saía da boca de Deus se tornar realidade, se tornar coisas perfeitas. E no final Deus falava, e no final a palavra falava assim: e viu Deus que tudo era bom. As palavras de Deus que saíram, as palavras que saíram da boca de Deus na criação do mundo, do universo, na criação da terra, dos animais, das plantas, na criação do homem, foram só palavras de bênção, foram só palavras de vida eterna. Quando nós chegamos no Novo Testamento e que nós começamos a seguir a vida de Jesus nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que da boca de Jesus não saíam palavras negativas. Você não vê Jesus dizendo não posso, não dá, é impossível. A não ser, por exemplo, essa palavra é impossível, Jesus usa ela quando ele está se referindo à salvação, quando ele diz assim: ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus sempre teve palavras positivas em tudo que ele fazia. Quando Jesus multiplica os pães, ele agradece a Deus. Ele pega, por exemplo, na primeira multiplicação dos pães, ele pega 5 pães e 2 peixinhos, agradece a Deus e manda os discípulos entregar à população, ao povo que estava com ele. Em nenhum momento você vê Jesus falando para multiplique-se os pães. Não. Ele simplesmente agradece a Deus e entrega e fala: deem as pessoas para que comam. E as pessoas se fartam. Enquanto os discípulos dizem: não temos dinheiro para comprar tanto, não temos isso, não temos aquilo outro, Jesus simplesmente agradece a Deus e entrega para que seja distribuído. A certeza do que ia acontecer, a fé do que ia acontecer, a certeza que o Espírito Santo colocava no Espírito de Jesus era tão grande que ele simplesmente entregava e falava: assim seja feito. E nós vemos esse tipo de atitude em todos os milagres que Jesus faz. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele manda que os serventes da festa encham as talhas de água. E depois ele manda
que um servente tire a água da talha e leve ao mestre-sala. Nós não vemos Jesus dizer: água, transforme-se em vinho. Não! Nós não vemos isso. Nós vemos Jesus mandando encher as talhas e depois nós vemos Jesus mandando levar a água que está, o conteúdo da talha, ao mestre-sala. E o mestre-sala chama o noivo, o dono da festa, e fala: você deixou o melhor vinho para servir no final. Sabe, nós precisamos ter Jesus como exemplo. Nós precisamos seguir as pegadas de Jesus. Nós precisamos entender que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus quando ele batizou, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma de pomba, o mesmo Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós, que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes e que está sobre nós quando nós somos batizados no batismo do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que agia em Jesus e que age em nós hoje. Por isso que a palavra de Deus diz que nós faremos obras maiores do que aquelas que ele fez. Eu quero ler com você no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo de 11 a 19. Eu quero ler com você um texto que diz assim: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Sabe, é do desejo da nossa alma pecaminosa, da nossa alma imperfeita, cheia de pecados, que precisa ser convertida. É desses desejos que saem as maldades, as palavras torpes, as maldições. É da nossa alma imperfeita, incapaz de criar as coisas ou mesmo de crer que Deus é poderoso para transformar qualquer situação. É da nossa alma que saem as palavras que a nossa boca profere, amaldiçoando a nossa própria vida. Ah, eu não consigo estudar. Eu não consigo um emprego bom. Eu não posso, não tenho condições. Ah, falta tudo na minha casa. Nós mesmos amaldiçoamos a nossa vida. Nós mesmos colocamos a nossa vida cada vez mais para trás. Existe uma parábola que eu acho muito bacana, que ela diz o seguinte: numa certa festa que eles estavam fazendo lá no interior, eles colocaram um pau de sebo, encheram ele de sebo e colocaram lá em cima R$500.
E as pessoas tentavam subir, rolavam no chão, se sujavam toda e tentava subir e descia, escorregava no sebo, não conseguia chegar lá em cima. Enquanto isso, as pessoas que estavam aqui embaixo só observando, você não vai conseguir, você vai cair, você vai escorregar. Aí, de repente, chegou um menininho só de short, sem camisa, sem chinelo. Olhou para um lado, olhou para o outro, esfregou as mãos na terra, os pés na terra, e começou a subir, subia 2 metros, 3 metros, descia 1, subia mais 2, mais 3, descia, até que ele chegou lá em cima, pegou os R$ 500, desceu e saiu correndo. Foi para casa. Aí as pessoas foram atrás dele para ver onde ele morava, e quando chegaram lá, chamaram ele, aí o pai dele saiu. E eles falaram, chama seu filho, eu quero perguntar para ele como é que ele conseguiu subir naquele pau de sebo. E o pai dele falou para eles, não, meu filho não vai poder conversar com vocês. Mas por que ele não pode conversar? Não, porque meu filho é surdo e mudo. Ou seja, o menino, por ser surdo, não ouviu as palavras negativas e de maldição que as pessoas proferiram contra a vida dele, dizendo que ele não conseguiria, dizendo que ele não ia subir, dizendo que ele ia escorregar, que ele ia fracassar. Ele simplesmente seguiu aquilo que estava na mente dele, o foco dele estava em chegar no objetivo, em alcançar e pegar o prêmio. E como o foco dele estava simplesmente no prêmio, na bênção, no milagre, ele alcançou o milagre. Nós precisamos começar a fazer os nossos ouvidos de surdo para aquelas pessoas que nos dizem coisas que nos colocam para trás, que nos colocam para baixo, inclusive nós mesmos. Nós precisamos vigiar aquilo que sai da nossa boca. Precisamos vigiar as palavras que nós dizemos sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio emprego, sobre o nosso próprio local de trabalho. Não adianta, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer alcançar uma promoção dentro do seu local de trabalho se você só fala mal dele. Se você só fala mal do seu trabalho, do seu salário, você nunca vai conseguir progredir lá dentro. Porque você não profere palavras boas, você não abençoa aquele lugar, você não faz a diferença naquele lugar. Não adianta, meu amado, minha amada, você querer que a sua casa seja uma bênção se você só profere maldições sobre ela. Se você vive falando que na sua casa não tem as coisas, que te falta tudo, que você não consegue alcançar as coisas que você precisa, não adianta, meu irmão, essa situação não vai melhorar. Porque você não profetiza coisas boas. Você mesmo não traz para dentro da sua casa as bênçãos que a sua casa necessita. É por isso que Jesus, nessa parábola, ele fala que o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. Sabe, se alguma coisa ruim entrar pela sua boca, o máximo que você vai ter é uma diarreia. Não vai causar dano à sua vida. Ao passo que as palavras más, ruins, que saem da sua boca, elas causam um dano eterno à sua vida. Elas amaldiçoam a sua vida. O que tem saído da sua boca? Quais são as palavras que você tem proferido sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seu emprego, sobre a sua empresa? Você que é empresário,
micro e pequeno empresário. Ah, o Brasil tá tão difícil, tá tudo tão ruim. Enquanto você estiver proferindo esse tipo de coisa sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, as coisas não vão melhorar para você. Você precisa começar a profetizar bênçãos sobre a sua vida. Ah, mas aí eu vou estar mentindo. Não! Você não vai estar mentindo. Você vai estar profetizando palavras de vida sobre aquilo que você faz. Quando a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo já pairava sobre ela, lá no Gênesis, e Deus olhou e começou a falar que haja luz, que haja os luminares. Deus não estava mentindo, ele estava criando. Você precisa entender que as profecias que nós fazemos sobre a nossa vida, elas criam as situações necessárias para que a bênção aconteça. E nós temos também uma necessidade. A necessidade de sermos específicos naquilo que nós queremos e naquilo que nós precisamos. Ah, Senhor, eu preciso de uma bênção. Que tipo de bênção? Ah, Senhor, eu preciso de um emprego. Que tipo de emprego? Nós precisamos ser específicos naquilo que nós pedimos a Deus. Nós precisamos ter a certeza de que Deus faz aquilo que nós pedimos. A palavra de Deus, ela nos diz isso. Que se nós crermos, se nós andarmos na palavra como Jesus nos manda e crermos, tudo aquilo que nós pedirmos nos será dado. Se nós andarmos na palavra de Deus, se nós acreditarmos na palavra de Deus, se nós vivermos a palavra de Deus, tudo aquilo que nós pedirmos nos será dado. O que tem saído da sua boca, meu amado irmão, minha amada irmã? Imagina uma situação comigo. Imagina que quando Deus estivesse criando a nossa terra, o nosso universo, ele não fosse preciso naquilo que ele estava criando. Ah, façamos o homem. Como? Ah, façamos. Vamos fazer. Mas Deus foi preciso. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem exatamente como nós somos. Precisão naquilo que ele queria criar. Nós temos o mesmo poder do Espírito Santo que estava agindo lá no Éden, lá na criação, que agiu em Jesus, durante o ministério de Jesus, que agiu em cima dos apóstolos depois de Pentecoste e age hoje em nossa vida. É exatamente o mesmo Espírito, agindo da mesma forma. A palavra de Deus nos diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e há de ser o mesmo eternamente. A partir de hoje, meu irmão, minha irmã, eu faço um desafio a que você mude a sua forma de falar, a que você mude a sua forma de pensar, a que você mude a sua forma de agir, profetizando sobre a sua vida ao invés de amaldiçoar, profetizando
sobre a sua família, sobre a sua casa, profetizando sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, ao invés de amaldiçoar. Você pode até dizer: olha, o Brasil está ruim, está difícil, está complicado, mas o meu Deus é o Deus do impossível, é o dono do ouro e da prata, é aquele que nada deixa passar, é aquele que diz a palavra de Deus que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Esse é o nosso Deus. E ele não vai permitir que nada na nossa vida, seus filhos, caia por terra ou envergonhe o nome dele. Ele não vai permitir. Que nós possamos, a partir de agora, começar a liberar palavras de bênção sobre a nossa vida, sobre a vida das outras pessoas. Sabe, quando você encontrar uma pessoa na rua, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe, fique com Deus. Que a presença gloriosa de Deus esteja sobre a sua vida. Abençoar as pessoas. Não ter vergonha de falar de Deus na frente das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que se envergonham de confessar o Senhor perante os homens, Jesus se envergonha, também não nos confessará diante de Deus. Se nós tivermos vergonha e não confessarmos a Deus diante dos homens, Jesus também não confessará sobre nós diante de Deus. Que nós possamos colocar a nossa boca como instrumento profético na nossa vida. Lembre-se, nós não precisamos de profetas estarem falando coisas sobre nós. Nós mesmos podemos pegar a palavra de Deus e profetizá-la sobre a nossa vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor. Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. A minha casa é uma casa de bênção. A minha família é convertida e serve ao Senhor. Você mesmo pode profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus, sobre a sua empresa. Você mesmo pode trazer bênçãos em formas de palavra sobre você. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, seu trabalho, sobre todos aqueles que você ama e que te rodeia. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que a sua vida seja tremendamente abençoada, que as portas dos céus estejam abertas sobre você. Que você possa usar a sua boca para profetizar maravilhas na sua vida, na vida daqueles que te rodeiam. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei, assine o canal. Mas, principalmente, pegue esse vídeo, envie ele a todos os seus contatos. Poste ele nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Seja um missionário usado por Deus para propagar a palavra do Senhor. Que essa palavra possa tocar tremendamente o seu coração, possa tocar tremendamente as pessoas para quem você a enviar. Que seja bênção na sua vida. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Eu desejo que Deus Todo-Poderoso esteja estendendo a sua mão poderosa sobre você agora, nesse momento. E que esteja derramando sobre você toda sorte de bênçãos, graça, poder, autoridade sobre a sua vida, para que a sua fé aumente cada vez mais. E você tenha uma vida em abundância,
como Jesus nos prometeu, que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Fique com Deus. Seja tremendamente abençoado. Que os milagres de Deus te alcancem, como me alcançou essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.